Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como você já sabe, meu nome é Matheus Oliveira e hoje eu tô aqui para trazer mais um vídeo de reflexão, mais um vídeo de tema. E o tema que eu queria trazer hoje pra gente falar um pouquinho é intimidade. Bom, e para falar de intimidade, primeiro eu vou falar de uma experiência minha. Nesse ano eu faço 3 anos de casado. E assim, no começo foi um pouco desconfortável, vamos dizer assim. A intimidade é algo que a gente vai construindo aos poucos. Então, desde o namoro, a gente já veio construindo algum nível de intimidade, algum tipo de intimidade. Só que quando você casa e você passa a morar na mesma casa que a pessoa, e você passa a desfrutar da mesma vida que a pessoa, das mesmas dificuldades totalmente, você começa a desfrutar de tudo, do tempo, de tudo da outra pessoa. A gente sente algumas dificuldades, algumas coisas que limitam a gente, vamos dizer assim. Porque cada um tem uma mania diferente quando mora sozinho, quando mora com os pais, antes de assumir uma vida com outra pessoa. E nós temos nossas manias, nós temos os nossos jeitos, os nossos gostos. E quando a gente junta tudo isso para morar na mesma casa, debaixo do mesmo teto, você acaba encontrando alguns conflitos. E às vezes, para não deixar esses conflitos acontecerem, a gente acaba anulando algumas informações, omitindo algumas informações para não ser desconfortável para o outro, o que é um perigo. Já que a gente está casado, mora na mesma casa, construiu um relacionamento, nós temos que dividir tudo, o que gosta e o que não gosta. E aí é onde entra um nível de intimidade profunda. Então assim, cada um, como eu disse, tem uma mania diferente, tem um jeito diferente. E quando você casa, você acaba tendo que desfrutar das manias do outro, vamos dizer assim. E algumas delas você acaba não gostando ou não entendendo muito, ou não tendo muito apreço. Então, onde você conversa para você poder entender e adequar a situação para que os dois vivam em harmonia dentro do casamento. E aí é um nível de intimidade onde você acaba se desconstruindo um pouco para poder construir uma coisa só com o outro. Você deixa de ser só você para ser dois. Não é perder a sua individualidade, mas entender que o casamento sem unidade não funciona. Por isso mesmo, intimidade, ela pressupõe a liberdade. Então, muito cuidado com o que você dá intimidade. Intimidade é para quem merece. Intimidade é um cheque em branco que você passa e nunca mais volta. Então, por isso mesmo, nós temos que ter cuidado a quem a gente dá intimidade. Porque quando você entra, deixa que as pessoas entrem no profundo conhecimento de quem você é, você pode ter aí vários problemas, várias circunstâncias que podem acontecer devido a esse conhecimento. Por exemplo, no casamento mesmo, quando você casa e você expõe a sua intimidade, você expõe tudo de você para outra pessoa, o que você espera é que outra pessoa entenda o que você é, o que você faz, e que, se necessário desconstruir aquilo, ela te ajude. E não engula aquilo apenas, trate como normal, sendo que ela não acha normal, ou simplesmente te obrigue a mudar sem te dar nenhuma ajuda, sem estender a mão para nada. A intimidade, ela faz com que as pessoas tenham acesso ao mais profundo do que você é. E quando as pessoas têm acesso a algo muito profundo dentro de nós ficamos muito suscetíveis a essas pessoas, nós ficamos muito abertos a essas pessoas, na mão dessas pessoas. Porque tratar sentimentos é muito difícil. Então, quando alguém tem a chave do sentimento na mão dela, por mais que você saiba que a pessoa tem aquela chave, que ela pode usar contra você, você não deve se deixar levar. Quando é uma coisa muito forte, algo que mexe muito dentro de você, você acaba não conseguindo se controlar mesmo já sabendo da situação. Por isso a intimidade na mão das pessoas erradas é muito perigosa. Então cuidado. Qualquer nível de intimidade que você der para uma pessoa, cuidado. Saiba para quem você está dando essa intimidade. Saiba que tipo de intimidade você está dando para alguém. Saiba que tipo de liberdade você está dando para alguém se envolver na sua vida e se envolver no seu dia a dia. Bom, eu vou trazer aqui 5 tipos ou 5 níveis de intimidade para falar com vocês, que vocês devem ter muito cuidado a quem você vai oferecer, fornecer, liberar acesso. O primeiro tipo que eu tenho aqui é a intimidade relacional, ou a liberdade relacional dentro de uma relação, independente de qual seja, mas focar aqui principalmente na questão de amizade. É muito perigoso dar qualquer tipo de liberdade relacional às pessoas por um simples motivo. Todo mundo passa, né, pela fase da escola, da adolescência, da juventude, e a gente sabe que a gente tem às vezes, facilidade para fazer certos amigos, ou melhor dizendo, facilidade de olhar qualquer relação como uma amizade. Aquelas amizades eternas que não duram um ano,
aquelas amizades eternas que não duram, você ir para uma sala no outro ano e o seu amigo ir para outra, aquelas amizades que não duram, você ficar numa escola e o seu amigo na outra. Então, quando você dá liberdade para alguém que você não tem uma relação firme, uma relação verdadeira, uma relação que você sabe que é bem sólida e construída, você acaba se tornando refém de uma situação. E esse refém, o principal nível que ele atinge as pessoas normalmente é refém do abandono, do esquecimento. Sabe quando a amizade tem mais importância para um do que para outro? E aí a pessoa vai se afastando de você e você se sente mal porque a pessoa está longe de você e você acha que você fez alguma coisa errada, que há algo de ruim em você para que essa pessoa não te dê mais a intimidade que ela te dava antes ou não tenha o mesmo comportamento que ela tem com você. E isso é fruto da intimidade que você dá para ela. Às vezes a intimidade que você dava para ela é muito maior do que a intimidade que ela dava para você. Então você tinha um nível de dependência, de amizade maior nela do que ela em você. O que causa uma disparidade quando uma situação normal de distanciamento aconteceu e você se viu suscetível a ter esse sentimento de abandono, de tristeza e de negação, como se você não fosse bom o suficiente. Nem sempre esse sentimento vem de uma relação de amizade abusiva, não. Como eu disse, né, nesse exemplo que eu citei, não é nem o caso de um ser mal com o outro, ou de um querer abusar da relação que tem com o outro. Não, eu tô falando da construção, da nossa construção de intimidade com alguém. Nem do fato do que a pessoa pode fazer com a gente nesse nível, né? Por exemplo, nesse nível relacional. Bom, o segundo tipo de intimidade é o conjugal. Esse vai um pouquinho mais profundo. Por que mais profundo? Porque quando você vive uma relação conjugal de casamento, né? Para quem não casou, mora junto e etc. Você vive uma necessidade de intimidade. Você necessita que haja intimidade. Porque senão não vai para frente, como eu falei lá no começo do vídeo. Só que até nesses momentos você tem que ter cuidado como ou em qual forma, de qual jeito você cede essa intimidade. Um casal deve ter entre si, né, intimidade total. 100% de intimidade um com o outro. Então o que eu queria trazer aqui não é o nível de intimidade, como eu falei, mas sim a forma como você está recebendo de volta essa intimidade. Se você percebe que você é muito aberto e você pede muita opinião, que você pede muitas observações do seu cônjuge, mas ele não pede de você ou não se abre para você, procura mudar essa situação e falar com ele, olha, se abra mais comigo, mostre mais da sua intimidade, eu quero te conhecer ainda mais profundamente, das pequenas coisas às grandes coisas. E como eu disse, você é aquela pessoa de falar muito, mas não de pedir muito, comece a observar em você se você está dando espaço para outra pessoa falar. Se você realmente tem dado interesse ao que o outro pensa, ao que o outro quer, ao que incomoda ou não incomoda o outro. E dê esse espaço para que outra pessoa fale para você sobre a intimidade dela. Porque o perigo de um relacionamento assim, conjugal assim, é você achar, né, que você se esforça demais enquanto o outro se esforça de menos. Parece que você faz tudo para ser conhecido enquanto o outro não faz nada para te conhecer, para se revelar a você, e na verdade é você que está abafando o outro, né? Você que está tirando o espaço do outro falar, tanto o espaço do silêncio quanto o espaço da fala, e não tem motivado por postura que o outro fale com você e seja real com você. Porque às vezes ele quer até falar, ele só não se sente à vontade, porque ele acha que você não vai escutar, ele acha que você vai querer falar por cima, vai querer retrucar, sendo que ele só está te mostrando, ele só está querendo mostrar que isso acontece com ele, que isso é uma mania dele ou que isso incomoda ele. E o que ele mais quer é que isso chegue num consenso, mas por achar que não vai chegar num consenso, prefere o silêncio. Terceiro tipo de intimidade, intimidade sexual. Essa é pesada, muito pesada. Acontece uma coisa na nossa cabeça em que cada um tem uma preferência, cada um tem um jeito que se sente mais confortável na área sexual ou com a sua sexualidade. E nós muitas vezes enfrentamos problemas quando nos deparamos com uma situação de intimidade nessa área da nossa vida. E aí, eu não vou me aprofundar em um nível desse, porque é muito complexo essa área, né, da dependência na intimidade dessa área sexual. Porque são várias coisas que podem estar aí em vários níveis diferentes.
Por exemplo, a pessoa gostar de fazer alguma coisa e tem medo do cônjuge não gostar, do parceiro não querer fazer. A pessoa que sente uma necessidade de fazer tal coisa, enquanto a outra não sente, ele se sente mal por não fazer, ou quando tenta fazer, acaba se sentindo mal por insistir e não consegue desfrutar do momento ou ter realmente prazer com a outra pessoa, porque ela está presa a um paradoxo, né? Se eu insisto, eu tô errado. Se eu não insisto, eu fico mal. O que eu faço? Mas para resumir esse nível, esse tipo de intimidade sexual, eu quero falar mais sobre a proposta do se desfrutar de uma vida com o outro, uma vida com alguém. Muito cuidado, se conheça antes de abrir mão de qualquer coisa da sua intimidade, da sua sexualidade com alguém. E é sim se conhecer profundamente. Eu venho de uma raiz, e eu pratiquei isso na minha vida, de que eu só fiz sexo depois do meu casamento. Por escolha, por vontade, de fazer só depois. De construir um relacionamento, e depois de construir um relacionamento, ter essa experiência de conhecer ainda mais profundo em outro nível, uma outra pessoa, tendo uma carreira mesmo, sabe? Tendo um passo a passo, assim, uma coisa de cada vez. E para mim isso fez muito bem. Mesmo assim, me fazendo muito bem, sendo uma decisão, na minha opinião, muito acertada na minha vida, não é um mar de flores. Não é porque você faz isso, você faz direitinho, que tudo vai ser certo depois. Sabe? Que vocês estão se conhecendo plenamente, sempre vai ser bom, sempre que um querer o outro vai querer, porque vocês fizeram juntos, um foi um do outro e só, e nunca mais teve mais ninguém. Não, porque como eu disse, essa necessidade é individual. A forma como você sente tanto o prazer quanto a necessidade do prazer é individual. Cada um tem o seu jeito de sentir, de necessitar sobre isso. Então, uma coisa que eu falo sobre essa intimidade sexual: antes de praticar qualquer coisa, de levar o seu relacionamento a um nível de sexo, conheça a outra pessoa, conheça o gosto dela, conheça o que ela pensa, o que ela acha, para que você não tome uma decisão enganado e nem você engane outra pessoa. Então, assim, case virgem, casa virgem, cara. Eu dou essa dica porque, cara, é uma sensação muito foda, assim. Uma sensação muito boa quando você consegue chegar até lá cumprindo, vamos dizer assim, essa missão. Só que mais do que isso, case-se conhecendo com quem você está se casando. Antes de casar, antes de fazer, converse sobre. Entenda o que outra pessoa quer, entenda o que outra pessoa gosta, caso um dos dois já tenha tido alguma outra experiência. Entenda o que faz bem a pessoa naquele momento, entenda o que a pessoa tem medo de fazer ou não tem vontade de fazer, para que se você resolver casar com essa pessoa, levar o seu relacionamento ao segundo passo, você leve com consciência. Você entenda que você vai ter que passar por uma situação que às vezes vai ser desconfortável para você, porque ela vai querer fazer algo que você não quer, ou você vai querer fazer algo que ela não queira, e aí um dos dois vai ter que abrir mão. Ou sempre, ou de vez em quando, dependendo do que for a vontade de um do outro. O quarto nível, o quarto tipo de intimidade que eu queria trazer é intimidade sentimental. Tratar sentimentos é muito difícil, como eu falei no começo do vídeo. Já expliquei sobre, essa intimidade sentimental. Você se sentir preso a relacionamentos, você se sentir preso ao que você sente do outro e o outro não sente por você. Mas nesse caso específico aqui, nesse quarto ponto, eu queria falar mais de como as pessoas podem usar os seus sentimentos contra você. Tenha muito cuidado ao entrar no nível de intimidade de um relacionamento, onde você expresse demais os seus sentimentos, onde você se coloque sentimental demais, aquela pessoa que sente demais tanto a sua dor quanto a do outro, e se coloca numa situação com uma pessoa que não sente o mesmo que você, ou não sente tanto quanto você, ou uma pessoa que ao invés de ser o seu oposto, para justamente gerar um equilíbrio na situação, ela seja simplesmente uma pessoa que despreze o que você está sentindo. Então, muito cuidado ao expressar os seus sentimentos com alguém. Quanto mais profundo o nível de expressão sentimental, mais cuidado você tem que ter. Veja se é uma via de mão dupla de verdade. Veja se a outra pessoa está trazendo para você algo da mesma forma como você está dando para essa pessoa, doando para essa pessoa algo de você. E o último nível de intimidade que eu queria falar, o quinto nível, é dos seus ideais. Intimidade dos seus ideais. Bom,
Você vai ver hoje o nosso mundo falando de várias coisas, cada um tem sua opinião, cada um tem a sua experiência e as suas expectativas em níveis diferentes da sociedade, em coisas diferentes que acontecem na sociedade, em assuntos diferentes da nossa sociedade, e cada um tem o ideal mais disposto a um lado. Você vai se deparar com pessoas que são militantes do movimento racial, né, contra o racismo, contra o preconceito, gente que é a favor do feminismo, né, contra o machismo, melhor dizendo. Você vai ver pessoas pró comunidade LGBT. Desculpa não ser a sigla completa, se você é LGBT mesmo, eu vou falar só isso. Você vai se deparar com pessoas que idealizam a sociedade de forma religiosa também, e por aí vai. São vários tipos de ideais que você vai encontrar à sua volta. E por que você tem que tomar cuidado com a intimidade dos seus ideais? Primeira coisa, se conheça o suficiente para saber no que você crê. Se conheça suficiente para saber pelo que você está lutando e pelo que você acredita. Conheça o outro o suficiente para saber até onde as ideias dele vai segundo o que ele acredita, segundo o que ele crê, segundo o que ele busca. Não deixe que um relacionamento, que um sentimento que você tem por alguma pessoa, essa relação de intimidade, te afaste dos seus ideais. E também não deixe que essa situação te leve para os seus ideais, caso você não conheça de verdade os seus ideais. Porque, gente, isso acontece muito. A pessoa ela pensa de um jeito, ela começa a se relacionar com outra pessoa, vê que, putz, nossa, não tem nada a ver o que eu penso, migra de opinião. Da mesma forma como tem pessoas que têm toda uma ideia, são todas idealistas, têm causas a lutar, começa a se relacionar com outra pessoa que não tem as mesmas causas e ela abafa as próprias causas para desfrutar, para viver uma vida que só o outro quer. E isso não é bom. Então, entenda que os seus ideais, as suas ideias de como viver, o que você acha bom, o que você acha certo, o que você acha errado, nem sempre vão ser compartilhadas 100% pelo outro. Mas nem por isso você deve deixar de acreditar, deixar de buscar, deixar de correr atrás do que você idealiza como bom para a sua vida, como você idealiza como bom para você mesmo. O seu nível de intimidade com outra pessoa, de expressar os seus ideais, tem que ser não para que seja reforçado os seus argumentos, não para que você converse com a pessoa que ela vai falar aham, você está certo. Não. Se relacione com alguém, tanto que tem os mesmos ideais, como pessoas que não têm os mesmos ideais que você. E, gente, estou falando de relacionamento aqui, dessa dependência na área das ideias, do seu ideal, da sua expectativa, da sua vida. Eu não estou falando que está dentro do relacionamento conjugal, de amizade, etc. Estou falando um tipo de intimidade. Cuidado com quem você se abre ideologicamente, porque você pode ser frustrado pela sua forma de pensar, pela reação ao outro da sua forma de pensar, por N motivos que podem até mesmo te desacreditar de uma coisa que você tem muita certeza. Então, às vezes, não é porque a pessoa levanta a mesma bandeira que você tem que se abrir totalmente com ela, até onde vão os seus interesses, até onde vão os seus pontos, até onde vai a sua ideia dentro daquele assunto. Porque mesmo quando a pessoa tem uma mesma bandeira e vive uma mesma realidade, ela pode alçar aqueles sentimentos que ela tem dentro daquilo, de uma ideia diferente, num idealismo diferente, que pode acabar te frustrando, que pode acabar te levando a um caminho que você não deveria ir, te convencendo de algo que não é real, te tirando do seu principal argumento, te tirando do seu principal plano, tirando do seu principal ideal. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir mais um vídeo. Esse ficou um pouco longo, mas é um vídeo muito legal, um vídeo muito importante. Espero que tenha ajudado vocês. Curta, compartilha, deixe seu comentário aí. E que outras pessoas sejam atingidas por esse vídeo também, que você possa ajudar que chegue a mais lugares, beleza? É isso aí, tchau, tchau pra vocês e sejam luz!